E aí, bora resolver a questão 25 aqui da Facisb? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louca, sou louco. Prof. André do História em Casa nessa resolução da Facisb. Por sinal, a última resolução da Facisb aí. Com essa, então, a gente encerra a resolução da Facisb do ano passado, de História, é claro. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas que tiver aí, por favor. Cadê aqui? Nossa, aqui... É isso aí, segue a gente lá e tal. Mas vamos ver aqui que a gente já começa com esse desenho, esse croquis, que é tipo um rascunho e tal. Analise o croquis do arquiteto Oscar Niemeyer, que reproduz a forma da escultura de sua autoria, Tortura Nunca Mais. Olha lá, então a gente já dá uma grifadinha aqui para lembrar. Oscar Niemeyer, ou Oscar Niemeyer, como você preferir, que é um cara aí, é claro, associado não só, né, à construção de Brasília lá, né, à idealização de Brasília e tal, mas também, né, as suas ligações com o próprio Partido Comunista aqui no Brasil e tal, mas que reproduz a forma da escultura de sua autoria, Tortura Nunca Mais, de 2015, ou 2005, tá certo. Tá aqui, ó, Tortura Nunca Mais, né, escrito aqui, e eu acho, ó, justamente que é uma, né, parece que é uma pessoa que está aqui, certo? E está falando de Tortura Nunca Mais. Acho que é uma, né, uma escultura aí contrário à tortura e à ditadura militar. Mas vamos ver as alternativas aí. A alternativa A, né, a imagem aí alude às restrições às produções culturais nos diversos governos autoritários da história do Brasil. Primeiro, restrição à produção cultural. Tudo bem que, né, a autoria aqui dele, né, é do ano 2005, mas nós temos a ideia de que ele está se referindo possivelmente à ditadura civil-militar aqui no Brasil de 1964 a 1985, né? Então, e está falando assim, nos diversos governos autoritários da história do Brasil, acho que a referência aí não envolve o governo do Estado Novo, é óbvio, né, que também aconteceu tortura, mortes, desaparecimentos políticos e tal na ditadura do Estado Novo, né, mas nesse contexto assim, mais associado não só, né, a ligação histórica e política do Oscar Niemeyer, mas também o contexto histórico do qual ele participou, acho que não tem nada a ver com essa coisa mais diversos governos autoritários e restrição à produção cultural. Está falando de tortura, né, que aí envolve sevícias, castigos físicos, psicológicos, as pessoas aí envolvidas na luta armada, né, ou na luta contra o governo ditatorial na época lá de 64 e 85. Portanto, a alternativa A está exatamente, por enquanto, a mais errada. Alternativa B. A imagem enaltece a convivência democrática das forças políticas no Brasil no período anterior ao golpe militar. De novo, está falando de tortura nunca mais, né? Assim como um grande livro lá chamado Brasil Nunca Mais, faz referência a esse período, né, da ditadura militar, civil-militar, de violência, de tortura e tal, que nunca mais deveria existir na história do Brasil, né? E não está enaltecendo convivência democrática de força política, né, no que antecede o golpe de 31 de março de 64, até que não tinha essa convivência política, né, digamos, democrática aí. Então, alternativa B, está exatamente errado. Se você for pegar o período que antecede, né, o golpe militar, o país estava dividido lá entre aqueles que consideravam João Goulart comunista e aqueles que consideravam João Goulart um herdeiro aí das tradições populistas do varguismo, né? Alternativa C. A imagem exprime a concepção do caráter politicamente pacífico, aí de novo, concepção do caráter politicamente pacífico, você acha pacífico torturar o seu adversário político, né, no conjunto da sociedade brasileira? A escultura faz alusão à tortura aí no período militar, então a alternativa C está certamente errada. A alternativa D. A imagem exalta o triunfo dos movimentos de resistência, exalta o triunfo. Primeiro, teve esse triunfo, os movimentos de resistência aos regimes republicanos arbitrários do Brasil, né, seja um movimento contrário à ditadura do Estado Novo ou um movimento contrário ao regime militar aí,
teve triunfo e está exaltando isso? Não. A alternativa D está deliciosamente, né, errada. E a alternativa E? Acho que é essa, professor. Por quê? Você falou que todas as outras estão erradas? Eu falei, não, pô. A alternativa E. Denuncia a violência política do governo militar brasileiro sobre um corpo fragilizado. Se a gente for voltar lá, tem o que parece ser um corpo justamente, né, ali no fim aí dessa escultura, né, e tal, mas aí dessa estrutura, né, e aí tortura nunca mais. Então, acho que a alternativa aí, ó, tá denunciando sim, né, a escultura está denunciando sim a violência política do governo militar brasileiro sobre um corpo fragilizado, né, a tortura associada a esse período da ditadura civil-militar de 1964 e 1985. Portanto, a alternativa correta desse exercício, é sim a alternativa E, de energúmeno, né? Mas está aí para vocês então. É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa resolução da fascismo. Então a gente fecha aqui, como já falei anteriormente. Continua acompanhando aí, né, o canal do Prof. André História em Casa, que eu estou tentando aí, né, deixar alguns vídeos aí de vez em quando, hein? Mas se você quer uma resolução de algum vestibular específico aí, deixa nos seus comentários que o Prof. André aqui tenta se organizar para resolver. É isso aí, até a próxima resolução, até o próximo vídeo, até a próxima live de games, até o próximo coisa aí que você vê você vira do Prof. André do História em Casa. Até mais, falou, valeu.